Hoje estamos aqui na Lagoa de Iguabinha para gravar o 6º capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus. Estamos na primeira parte desse capítulo, desse livro maravilhoso, que tem nos inspirado a ler a Bíblia. Não ler como qualquer outra pessoa lê um livro qualquer, mas ler meditando e entendendo o que significa cada versículo, o que Jesus quer dizer para nós em cada versículo. Tem nos ensinado a mudar de atitude. Vamos iniciar a leitura de hoje. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vá lá no nosso canal, @aurileitura, se inscreva, curta, compartilhe. Compartilhe com todos os seus amigos. Creio que irá acontecer mudanças na vida deles também. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje, capítulo 6, com o tema Deus é Santo. Eu estava pregando em uma igreja 5 anos depois de ter pregado ali pela primeira vez. Como possuía um repertório limitado, explorei uma mensagem parecida com a que eu havia pregado anteriormente. Eu esperava que, com o passar dos anos, a congregação tivesse sofrido uma espécie de amnésia leve. Relatei à igreja alguns dos conceitos que você já leu neste livro. Deus ama você incondicionalmente. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Deus se reconciliou com você e em Cristo você é nova criatura. Após o culto, um homem alto e forte caminhou até onde eu estava. Olhou diretamente em meus olhos e estendeu a mão em minha direção, segurando um tipo de dispositivo eletrônico. Sem dizer uma só palavra, eu o observei com atenção e nele estava gravado o sermão que eu havia pregado 5 anos antes. Imediatamente presumi que estava zombando de mim e por eu ter pregado essencialmente a mesma coisa. Desculpe-me por pregar um sermão similar, mas você precisa entender que sou um pregador de uma nota só, creio eu. Olhei para o rosto daquele homem e notei uma lágrima rolando. Não vim aqui para condená-lo por seu sermão igual, mas para agradecer-lhe. Ouvi essa mensagem 5 anos atrás e ela mudou minha vida completamente. Cresci em uma igreja altamente legalista. Semana após semana, ouvi sobre como Deus estava zangado comigo e como eu não era bom o bastante. Eu vivia dia após dia com medo de Deus e não amava o Senhor de maneira alguma. Quando ouvi o seu sermão, as palavras penetraram em meu coração. Comprei o CD e baixei a pregação neste dispositivo. Desde então, já ouvi suas palavras dezenas de vezes e tenho recomendado a quase todo mundo que conheço. Sou um oficial da polícia e não estou muito acostumado a ser tão emotivo. Apenas queria agradecer a você por esta mensagem. Demos um ao outro um abraço grande e ele chorou. Sua história me conquistou e sua emoção me comoveu. Depois que ele se foi, deleitei-me no calor de saber que eu realmente tinha feito a diferença na vida de alguém e me voltei para Deus para agradecer-lhe silenciosamente. Isso reforçou em meu íntimo como essa mensagem de mudança de vida e sobre um Deus que nos ama
incondicionalmente. A seguir, notei que uma jovem estava esperando para falar comigo. Então, caminhei até ela e me apresentei. Ao me ver, ela disse, com um enorme sorriso na face: muito obrigada por este sermão. Foi libertador. O calor retornou por um momento, até que ela continuou a falar. Você sabe, disse ela, estou morando com meu namorado há 6 meses. Fui criada em uma igreja que dizia que isso era pecado e eu me sentia realmente culpada. Mas esta manhã você disse que Deus nos ama incondicionalmente e que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Então concluí que minha culpa era desnecessária. Jesus pagou por tudo isso. Apenas quero agradecer a você por esta mensagem libertadora. Ela apertou minha mão e começou a caminhar saltitante, como alguém que tivesse sido informada pelo médico de que estava curada do câncer. Meu coração congelou. Concluí, então, que apenas proclamar as boas novas de que Deus nos ama, independentemente do que façamos, não é a história completa. O que aquela jovem falhou em entender é que mais tarde pude explicar a ela é que nosso Deus amoroso é também fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Isso pode soar amedrontador, mas representa verdadeiramente boas novas. Havia muito que eu precisava explicar àquela jovem sobre a santidade e a pureza de Deus. Felizmente, aquela breve interação não foi nossa última conversa. Falsas narrativas. Até aqui venho tentando trazer à luz algumas das narrativas sombrias e negativas sobre Deus que ouvimos nos círculos religiosos. O Deus zangado que nos julga com grande rigor. O Deus que precisa ser estimulado e convencido a perdoar até mesmo nossas menores infrações. Tenho tentado mostrar que esse não é o Deus que Jesus conhece, ama e proclama. Em vez disso, o amor de Deus não está condicionado àquilo que nós fazemos. Deus é amor. Deus ama até mesmo os pecadores. No entanto, o fato de Deus amar os pecadores é geralmente seguido por: mas Deus ainda odeia o pecado. Essa narrativa acredito que é absolutamente verdadeira. Minha experiência tem mostrado que as pessoas escolhem uma das duas narrativas dominantes e ambas estão erradas isoladamente. Deus é cheio de ira. Há aqueles que pensam que Deus está zangado o tempo todo, que a ira e a raiva são essenciais à natureza divina, porque Deus é santo. E tantos no mundo não são. Uma mulher me disse: calculo que Deus esteja geralmente furioso comigo, mas suporta a situação até eu fazer alguma coisa realmente má. E então fico pensando: não, o que Deus está preparando para mim? A narrativa dessa mulher é bastante comum. As pessoas imaginam que Deus está furioso com todo o pecado que ele vê neste mundo e baixará o martelo divino quando ficar realmente farto disso. Entretanto, a Bíblia também diz: Deus tanto amou o mundo, João 3,16, e Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5,19. É aqui que a narrativa se modifica. Deus Pai está realmente irado com o nosso pecado e nos enviará para o inferno caso seu Filho Jesus não tivesse interferido na história.
e assumido o castigo em nosso lugar. É assim que as pessoas equilibram a ira e o perdão de Deus. Deus não se importa com o nosso pecado, mas há uma outra narrativa que é também bastante popular, especialmente em nosso mundo pós-moderno. Hoje, muitas pessoas abandonaram as narrativas de um Deus furioso, acreditando que Deus é justamente o oposto. Atualmente, é grande a probabilidade de você ouvir alguém contar-lhe que o Deus dela é um espírito cósmico, benevolente, que nunca julga, jamais castiga e de maneira alguma enviará alguém para o inferno. Esses deuses, ursinho de pelúcia, se tornou uma alternativa muito moderna para o Deus irado do passado. Se você assistir a qualquer programa de entrevistas popular na TV, ouvirá esse Deus ser mencionado com frequência. O apelo é fácil de entender. Um espírito amoroso e que quer abençoar todos, certamente é preferível ao Marquês de Deus, que é cruel e sádico, pronto a enviar uma pessoa ao tormento eterno por causa de uma doutrina errada ou em razão do fracasso em superar algum pecado. Mas esse espírito afável reflete o Deus bíblico? Essa narrativa aproxima-se de alguma forma de narrativa de Jesus sobre o Pai? Não. O Deus agradável e manso não é nem bíblico, nem realmente amoroso. H. Richard, grande mestre de teologia e ética que lecionou na Universidade de Yale por décadas, atacou esse problema com sua famosa e criteriosa observação de que a narrativa religiosa moderna ensina que um Deus sem ira serve a homens sem pecado, em um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Essa citação mostra como várias narrativas da cristandade ortodoxa se unem necessariamente em torno da questão do pecado. A narrativa de um Deus que não se importa com o pecado naturalmente põe por terra toda a história cristã. Deus demonstra a ira em relação ao pecado. Há julgamento no reino de Deus e há necessidade de Jesus ter morrido na cruz. A princípio, o Deus ursinho de pelúcia parece convidativo. No entanto, quando você observa nosso mundo ou analisa profundamente o seu próprio coração, vê uma escuridão que é inconfundível. O Deus que não se ira também não tem poder contra essa escuridão. Por mais estranho que isso possa parecer, em meu entendimento, a ira de Deus é uma linda parte da majestade e do amor de Deus. Antes de eu explicar o motivo, precisamos voltar uma vez mais a Jesus para obter uma visão equilibrada do caráter de Deus. Vamos parar por aqui a leitura de hoje. Deus, Ele não apoia o pecado e nunca apoiará. Deus, Ele condena o pecado, mas Ele veio curar e libertar o pecador. Jesus morreu por nossos pecados. Isso não significa que devemos continuar no pecado. Isso significa que devemos abandonar o pecado e seguir a Jesus sempre, porque o pecado nos distancia do Senhor. O pecado nos distancia do propósito que Ele tem para nós. Então, creia no Senhor e abandone o pecado. Abandone. Por mais que nós erramos, seremos eternos pecadores. Quem diz que não tem pecado já está pecando, diz a Bíblia. Mas nós não podemos permanecer no pecado.
Que o Senhor esteja com você, que o Senhor gere dentro de você arrependimento, porque o arrependimento é necessário. Quando entendemos que estamos pecando, nós abandonamos o pecado. Vamos orar para agradecer, mas se você não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu, vai lá, se inscreva, curta e compartilhe com todos os seus amigos. Muitas pessoas precisam ser alcançadas por essa leitura. Vamos orar para agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada por essa leitura, obrigada pelo teu grande amor, obrigada, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos amou. Muito obrigada por tudo. Abençoa a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.